E atendendo o requerimento do vereador Vinícius Macvitz, bancada do MDB, invocando a proteção de Deus, damos por aberta a presente sessão solene que ortoga a comenda da Ordem da Cruz Missioneira ao senhor Leonardo Klasman Wakiewski. Solicito a assessora de imprensa, a senhorita Ana Lunardi, para que faça a composição da mesa de honra. Para compor a mesa de honra, juntamente com o presidente da Casa Legislativa, senhor Everaldo de Oliveira, vice-presidente em exercício, senhor Pedro Wakiewski, e secretária ad hoc, senhora Jaqueline Possebon, convidamos senhor Bruno Hesse, vice-prefeito de Santo Ângelo. Convidamos também o senhor Fábio Bexleitner, professor de Educação Física. Senhor Leonardo Wakiewski, atleta e homenageado desta noite, juntamente com sua esposa, Gabriela Wakiewski. Assim está composta a mesa de honra, senhor presidente. Solicitamos neste momento a vereadora Jaqueline Possebon para que proceda a leitura... a leitura de um texto bíblico que nós precisamos ler. Quero pedir novamente ao Rodrigo para que proceda a leitura do texto bíblico, dando prosseguimento 1 minuto de silêncio para a meditação e logo em seguida, ainda em pé, entoemos o hino nacional brasileiro. Mas Jesus lhe perguntou: como podem dizer que o Cristo é filho de Davi? Visto como o próprio Davi afirma no livro dos Salmos: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Assim, pois, Davi lhe chama Senhor, e como pode ele ser seu filho? Ipiranga, margem plácida, e um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fugidores brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, sorridente, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, rebelde, forte, pálido, coloso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada. Entre outras mil és tu, Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar, a luz do céu profundo, fulgura as obras
Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado, e de governo de louro desta flâmula, mas no futuro em glória do passado. Mas se ergues da justiça clara forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem dele quem te adora a própria morte, terra adorada. Entre outras mil és do Brasil a pátria amada, dos filhos desse solo és mais gentil, pátria amada, Brasil. Solicito a vereadora Jaqueline Possebon, secretária da mesa, para que proceda a leitura do requerimento que originou a solenidade que outorga da Comenda de Ordem da Cruz Missioneira ao senhor Leonardo Klasman. Requerimento. Ao douto plenário que, após lido e debatido, seja concedido nos termos da Lei 44 de 73 a Ordem da Cruz Missioneira ao senhor Leonardo Klasman Waschewski, devido à sua relevante representação de Santo Ângelo no basquete mundial, conforme histórico em anexo. Vereador Vinícius Makiewicz, bancada do MDB. Convidamos, neste momento, o vereador Vinícius Makiewicz para que proceda a homenagem em nome do Poder Legislativo desta Casa. Alô. Excelentíssimo senhor presidente desta casa, senhor Everaldo Oliveira Batista, senhores vereadores, senhoras vereadoras, autoridades, vice-prefeito em exercício hoje aqui representando o senhor prefeito, ao Fábio, né, também meu educador, enquanto aluno do Colégio Missões, quero saudar e parabenizar por todo esse trabalho. Ao pai do nosso homenageado Leonardo, que pela sua fisionomia a gente já está analisando que hoje vai ser bom essa homenagem. A Gabriela, esposa do Leonardo, nossa colega, né, sinto o carinho desta casa, na qual por 2 anos, né, fomos colega, e ao nosso homenageado, ao Leonardo Klasman Waschewski. É com grande honra que hoje nos encontramos aqui, prestando essa homenagem especial ao jovem santo-angelense Leonardo Klasman Waschewski, filho de Stella Klasman, que aqui está presente, e do nobre colega Pedro Silvestre Perkoski Waschewski, mais conhecido como Pedrão. Leonardo é casado com Gabriela Mintin Waschewski e que logo, né, teremos aí mais uma menina daqui uns 6 meses, 3 meses. Também quero saudar aos pais da Gabriela, né, que estão aqui, e também começar essa homenagem. Tentaremos ser breves na jovem, mas já longa caminhada de sucesso de Leonardo Klasman Waschewski. Antes de começar no basquete, como a maioria dos brasileiros, jogava futebol. Mas ao crescer 13 centímetros em menos de 1 ano, o futebol deu lugar a outro esporte, que foi o basquete. Sua trajetória no esporte começou ainda na escola, quando foi convidado pelos professores do Colégio Missões para disputar os jogos escolares de basquete, que aqui eu saudava o professor Fabião, que na qual está representando também junto com a sua esposa Silvânia, que também é educadora aqui do município de Santo Ângelo. No tradicional Jerx. Após se destacar no esporte, nos jogos estaduais, começou a jogar aos 15 anos de idade em seu primeiro clube, o Seat Bira de Lajeado, Rio Grande do Sul, onde foi campeão gaúcho. Após rápida, mas importante passagem do tradicional clube de São Paulo, Pinheiros, Leonardo seguiu para a Espanha, onde jogou por clubes como Capital Valladolid, que apostou na sua formação como jogador e promessa.
Depois jogou no Blancos de Rueda Valladolid, onde foi campeão da Lipe Ouro em 2009 e bicampeão da Copa Castilha-León em 2010. O seu último clube na Espanha foi o Obila Clube de Basquete, onde viveu alguns dos momentos mais difíceis em relação ao basquete, por problemas financeiros daquela instituição e pela crise que atingiu a toda a Europa. Retornou ao Brasil em 2011 para disputar seu primeiro NBB pelo tradicional clube do Triângulo Mineiro, o Nitri Uberlândia, onde se destacou pela sua raça e presença durante todos os jogos, sendo um dos xodós da torcida daquela agremiação. No final do NBB 6, com a decisão do presidente do Nitri Uberlândia que disputaria o NBB 7 com o time jovem e com jogadores em formação, o que gerou a consequente dispensa da maioria dos jogadores experientes, com salários, às vezes, que não compatíveis ao nosso basquete aqui no Brasil. O Franca Basquete anunciou a sua contratação, onde permaneceu por mais uma temporada. Em 2015, foi contratado pelo Basquete Cearense, clube atual onde viveu grandes momentos de sua carreira, batendo recordes pessoais e nacionais. Por que não dizer ser o maior reboteiro de toda a Liga NBB brasileira? No ano de 2018, está indicado para o prêmio de melhor pivô do NBB, premiação que aconteceu no dia 13 de junho de 2018, na qual, aonde conversamos junto com o colega vereador e dali, que homologamos esta homenagem junto com todos os colegas vereadores que aqui se fazem presente. Suas boas exibições já lhe renderam 3 convocações para a Seleção Brasileira de Novos, do qual teve que pedir dispensa depois de confirmado uma contusão, e no ano de 2014 pelo técnico Rubem Magno como convidado para a etapa preparatória da Copa do Mundo na Espanha, onde teve a oportunidade de participar dos treinamentos ao lado de grandes nomes do basquete nacional que atuam e atuaram na principal liga mundial, que é a NBA. Ainda através do basquete, no ano de 2015, foi incorporado ao Exército Brasileiro como 3º sargento para fazer parte de um projeto das Forças Armadas para incentivar o esporte, o PAR, Programa de Atletas de Alto Rendimento, onde melhores atletas do Brasil estão divididos entre as forças da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, na qual hoje se faz presente. Nessa oportunidade, esteve participando da Olimpíada Militar na Coreia do Sul em 2015. Em 9 de 6 de 2018, passou a integrar a Força Aérea Brasileira, também como sargento, em solenidade ocorrida na cidade do Rio de Janeiro, dando continuidade ao projeto e estando convocado para participar do próximo Mundial Militar na China no ano de 2019, na qual essa homenagem e todos os vereadores lhe desejam boa sorte e boa representação a toda a nossa nação brasileira. Fazer parte desse projeto hoje no Brasil é a maior coroação para o atleta, pela honra de poder representar sua pátria e pelos benefícios que isso traz para os atletas e para toda uma nação de jovens que se espelha também na sua pessoa e em todos aqueles que representam o esporte brasileiro de alto rendimento. Já para Leonardo, essa experiência se torna, acho que, ainda mais especial, pelo fato de ser um sonho de criança a servir a nossas queridas Forças Armadas. Esta é uma pequena síntese da trajetória no basquete de Leonardo, que viveu muitas experiências através do esporte, se tornando assim um exemplo para muitos jovens. Natural da nossa cidade de Santo Ângelo, esse atleta que ganhou destaque no cenário nacional merece nossa homenagem especial por representar nossa cidade pelo país e pelo mundo, sempre levando com ele sua essência missioneira, garra, provenientes do povo da capital das missões. Portanto, caros senhores e caras senhoras, estamos diante de um jovem missioneiro que soube usar do esporte para enaltecer ainda mais suas origens. Nosso reconhecimento e votos que sua carreira atlética seja coroada sempre de grandes êxitos, levando toda essa homenagem e esse abraço dos nossos colegas vereadores e principalmente do formador da sua personalidade como pessoa, que é o nosso colega vereador Pedrão, que eu tenho certeza que sempre foi com êxito, que ele deve ter cumprido esse papel que hoje estamos aqui fazendo essa homenagem. Parabéns, Leonardo, parabéns a toda a família, que está aqui hoje, aos amigos que vieram aqui, ao seu irmão, o Vinícius, a sua irmã, a Gabriela, que com certeza você... Marcela, Gabriela, esposa.
que vocês possam sempre ter nesse irmão, com certeza, uma pessoa a se espelhar. A todos nós, ele já é um espelho para a nossa cidade de Santo Ângelo. Brilhante carreira e que possa se sentir homenageado mais uma vez por esse poder. Obrigado, Leonardo, e a todos os colegas vereadores que aprovaram por unanimidade essa merecida homenagem. Convido, neste momento, o vereador Vinícius Macvites e, quebrando o protocolo, quero convidar o vereador Pedrão e a Estela Klasman também para realizar a entrega do diploma de concessão da Ordem da Cruz Missioneira e da distinção da Ordem da Cruz Missioneira ao senhor Leonardo Klasman Wakiewski. Pega um banco lá pro Vinícius, um banquinho, ó. Banquinho lá. Mascotinho. Neste momento, colocamos a palavra à disposição do homenageado Leonardo. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar todas as autoridades aqui presentes, os meus familiares, os meus amigos e a toda a comunidade santo-angelense aqui presente. Parabenizar também o CTG pelos 50 anos aí, hoje. Melhor. Agradecer também ao vereador, né, todos aqui presentes, pela grande homenagem que me proporcionaram no dia de receber essa comenda, né? Ninguém imagina o valor que isso tem para mim, né? Acho que título a gente ganha como atleta, né? E esse é o maior título que eu ganhei na minha vida. Eu tenho muito orgulho de ser santo-angelense, ser brasileiro, ser gaúcho, ser missioneiro. E eu sou meio emocionado mesmo, mas queria falar da importância que tem um professor de educação física na vida da gente. Aos 15 anos é difícil de um atleta virar jogador já. E o professor Fábio um dia falou para mim: Léo, vamos jogar o Jergues. E apostou em mim, me levou para Santa Cruz, numa categoria bem acima da minha. E eu consegui jogar e de lá surgiu várias oportunidades na minha vida. Então, num mundo como o nosso de hoje, com tantas dificuldades, guerras, dificuldade financeira, droga, onde os professores já não são tão valorizados como deviam ser. E eu nunca falei para ti isso, professor. O senhor é muito importante na minha vida. Então, isso que eu gostaria sempre de falar para o senhor. E
E hoje eu estou tendo essa oportunidade. E então, aí a partir daquilo ali surgiu várias oportunidades na minha vida. Eu tinha o sonho de ser atleta de futebol, como o Vini Makvitz falou, e não fui atleta de futebol, mas consegui me tornar um grande jogador e chegar onde eu queria chegar no futebol, e cheguei no basquete, que é a seleção brasileira, né? E hoje, graças ao basquete, consegui tenho minha vida, estou bem, e posso aproveitar minha família uma vez por ano, vim aqui na minha cidade. Acho que representar, eu só cheguei onde eu cheguei graças à raça, né, que eu herdei daqui, né. Acho que onde eu vou eu carrego meus costumes, os costumes gaúchos, costumes carrelenses. Eu pegado à música nativa, às minhas origens, né? Acho que é isso que me move. Eu nunca tive vergonha, hein? Às vezes eu vejo pessoal saindo do interior, hein? E tendo vergonha de dizer que é do interior. Eu tenho muito orgulho disso aqui. E muito orgulho, mas ser missioneiro, onde eu vou, no Brasil, na Espanha, na Ásia, onde eu fui jogar, sempre falei que eu era missioneiro. E sempre carreguei a cruz no meu peito. E perguntava, o que é isso? Isso é minha proteção, a minha terra. Eu me emociono porque passa as coisas na cabeça da gente, né? E foi assim, simples, do jeito que eu comecei aqui em Santo Ângelo, sendo sempre a pessoa igual eu sou hoje, nunca mudei e não pretendo mudar. Que eu conquistei os maiores títulos da minha vida através do esporte, que é a amizade, e realizei meus sonhos de criança. Eu tinha sonho também de ir às Forças Armadas, e isso veio em dupla, né? Servi o Exército, depois de prestar um concurso em 2015, onde achei que não teria chance, porque fazia muito tempo que eu não estudava já. E deu certo. E a importância também de a gente ter fé na vida da gente. Acho que Deus é maravilhoso. A fé sempre estava presente na minha vida. Quando eu estava sozinho, com 15 anos, eu saí de casa. É bem difícil. Fui para Lajeado. Não imaginava me tornar um atleta profissional. Fui estudar numa escola particular. Sonhava em cursar agronomia. E, de repente, servi o Exército. E aí, comecei a treinar lá, comecei a me dedicar. Com um ano passando, eu fui convidado pela Adidas por um evento em São Paulo, onde reunia os 53 melhores atletas da América Latina. E lá estava um santo-angelense. E destaquei e tive várias propostas naquele ano. Um monte de gente ligando para o pai. E o pai dizia, não, ainda não é a hora de tu ir, filho. Tu tem que se formar ainda. Acabar o colégio primeiro. Depois o basquete. Então, a importância dos pais na vida de um filho também, né? Quando o pai tinha que puxar a orelha, ele puxava. Quando ele tinha que dizer, vai em frente, sem medo e com coragem, ele dizia. A mãe sempre parceira, me levando em Lajeado, me buscando, né? Acho que
todas essas pessoas que estão aqui hoje são muito importantes na minha vida, os amigos do meu pai, minha mãe, minha madrinha, todo mundo, padrinho, todo mundo me apoiando sempre. E aí, dali eu fui para São Paulo no ano seguinte, depois de acabar os estudos, mesmo tendo propostas boas financeiramente. O pai disse, não, fica aqui em Lajeado, ganha até os R$150 aqui por mês, que a gente vai levando. E aí me formei, e a partir daquilo ali eu passei na faculdade de Direito, e não passei na faculdade de Direito e passei no vestibular de Direito, não passei da Agronomia. E aí o pai disse para mim, agora filho, agora tu se formou, agora tu faz o que tu achar melhor. Se tu quiser tentar aí um ano no basquete, tente, se não der certo, tu volta e faz a tua faculdade, que tu quer. Eu disse, pai, eu vou tentar. Eu ganhava R$150, depois de ser campeão gaúcho, adulto, aqui. Um ano depois, praticamente 2 anos após começar a jogar basquete, eu estava jogando adulto, 1 ano depois jogando profissional e 2 anos depois sendo campeão gaúcho, que para mim era tudo, né? Era o maior título que eu podia ganhar na minha vida, eu acho, naquele momento. E aí, fui para São Paulo, nós tínhamos uma proposta de Franca, eu e o pai pegamos o avião aqui, chegamos em São Paulo, veio um pessoal, uns empresários falar com nós lá no aeroporto, falou, Pedrão, antes de vocês ir para Franca, que é a capital do basquete, eu quero te apresentar 2 grandes clubes aqui da capital, que querem o Léo aqui. Aí nós somos no Pinheiros primeiro, e de lá eu não me deixaram mais sair. Sentamos, eu e o pai, numa mesa, não sei se eu estiver me alongando muito, sentamos eu e o pai numa mesa, né, e o cara falou para mim, o pai falou, o cara fez a proposta lá, acho que era uns R$1.000, acho que era. Eu ganhava 150, eu peguei na perna do pai assim do lado, eu lembro, e falei, vamos acertar logo, né, pai? E aí o pai disse, pois é, tio, nós temos que ir para Franca, porque os caras, nós estamos vindo para cá para ir para Franca, fica difícil nós não ir até Franca. E daí o cara falou assim, não tem mais passagem para Franca essa semana. Só tem passagem daqui 15 dias. Esses 15 dias o Léo tem que ficar aqui. E para você sair daqui, tu tem que assinar uma folhinha aqui, que era o contrato. Aí o pai disse, pois é, mas fica difícil. Daí o cara disse, não, então eu te dou 1.500, então. 10 vezes mais que eu ganhava. E aí o pai falou, pois é, mas temos que ver. Não, se quiser a faculdade, tem faculdade. Mas onde é que ele vai morar? Não, onde ele quiser ele pode morar. Aí o pai se preocupava muito, porque eu nunca tinha saído da cidade pequena, né? Uma cidade igual São Paulo, aí eles me colocaram morar com a diretora do clube. Para mim foi maravilhoso também, que foi uma pessoa que me ajudou muito. E dali 4 meses, uns empresários foram olhar lá um jogo, uns empresários espanhol, um técnico espanhol, olhar um jogo e eu não sabia de nada. Eles foram olhar outros 2 atletas que estavam destacando. E eu fiz o melhor jogo da minha vida, porque eu não sabia nada. E os outros estavam nervosos. E os caras viram e falaram, tem um contrato para ti na Espanha. Eu disse, Espanha, né? Tipo, o que tem em basquete lá? Será que tem basquete? Eu não sabia nada. Aí eu liguei pro pai e falei, pai, tem uma proposta para ir para Espanha. Aí os caras ligaram pro pai. Aí falaram e ofereceram 4 anos de contrato na Espanha, com valores bem grandes e uma vida muito, muito boa, né? Aí eu fui para a Espanha, cheguei lá, já fui treinar na CB, daí cheguei lá, um técnico espanhol falou assim para mim, tu tem cidadania? Eu falei, não tem. Então tu não vai treinar com nós, vai treinar com a categoria de baixo, né? E aí nesse clube, a importância que tem também, alguns valores, né?
as pessoas passar por um lugar e deixar aquela marca, né? O Oscar Schmidt tinha sido um dos grandes ídolos daquele time e tinha feito história no clube. E aí o cara me falou, o diretor falou assim, pois é, aqui jogou um grande jogador, Oscar Bezerra. Aí eu falei, Oscar Bezerra? Não conheço. Aí ele falou, o maior ídolo do Brasil, o Oscar Schmidt. Não, Oscar Bezerra. Então tá bom, mas... sim, conheço. Não sabia quem que era, né? E achava que era o Oscar Schmidt. Daí depois fiquei sabendo que é o Oscar Bezerra Schmidt, né? Aí o Oscar Schmidt deixou um legado lá pros brasileiros que os caras me trataram não como se eu fosse o Oscar Schmidt, parecido. Me trataram super bem, então isso é a importância de tu passar e deixar plantada uma semente, uma imagem boa, né? E eu, a partir daquilo ali, já tinha deixado uma imagem boa por onde tinha passado, mas a partir daquilo ali também, mais um aprendizado que eu tinha na minha vida, que onde eu passava, eu tinha que deixar uma imagem boa. E uma imagem de quem representava o povo gaúcho, né? Em São Paulo diziam, tu é gaúchinho, tá. Né, com aquela velha... E daí eu falava errado, né? Aí eu coloquei na minha vida uma frase que hoje na aeronáutica lá o tenente chegou pro pai e falou existe mais grosso que 3 porcos abraçados, né? Mas eu coloquei uma frase nova na minha vida, né? Que o tenente chegou pro pai lá na minha formatura da aeronáutica e falou, estamos mais unidos que 3 porcos abraçados. O cara entendeu errado. E isso aí, todo mundo fala isso aí. E me chamam de mano velho hoje, né? Porque eu sou eu não mudo o meu jeito de ser por nada. E assim eu fui, e assim eu conquistei tudo na minha vida, as minhas maiores amizades, onde eu passei, conquistei amizades, e isso é os maiores valores que tem. Onde eu for hoje que eu passei, eu tenho amizade, tenho onde chegar, onde dormir, onde ficar um mês, posso ficar, sabe? Isso é uma coisa muito boa. E não tem dinheiro que pague, né? E aí, depois de alguma dificuldade financeira lá na Espanha, a crise financeira na Europa, voltei para o Brasil, voltei para um novo time, né, o Unitriu Uberlândia, e comecei uma vida nova, quase parei de jogar e graças à minha esposa também, aí eu dei continuidade à minha carreira, que ela me apoiou muito nesse momento também, não que a minha família não me apoiou, né, pai? Me apoiou. E aí comecei a namorar a Gabriela, e aí lá em Uberlândia fui muito feliz também, 3 anos lá, maravilhosos, que vão ficar marcados na minha vida. Também fiz amizades dentro de quadra, fora de quadra, ganhei título, foi muito bom. Aí após uma dificuldade financeira do dono do projeto, fui para Franca, no basquete, também um momento difícil, que o esporte no Brasil, infelizmente, passa por momentos difíceis, né? Nos clubes de futebol, a gente tem dificuldade financeira, né, para pagar os jogadores. Imagina o esporte que não é profissional, né, como o basquete, como outros esportes aí. E no esporte, o basquete ainda é bem recompensado, ou tem outros esportes que sofrem muito mais. E aí em Franca na capital do basquete do Brasil, sofremos uma dificuldade financeira enorme. E eu, como tinha dado minha palavra, cumpri meu contrato até o final, mesmo com 6 meses atrasado, e deixamos o time em 5º. E hoje o time é um dos times que mais paga no Brasil, né? E aí saí de lá, fui para um novo projeto no Ceará, um estado que aqui a gente vê, né, falar do nordestino, né? O povo nordestino, às vezes a gente vê falar mal, né? Mas é um povo sofrido, é um povo que luta diariamente para comer tudo. E eu aprendi a amar esse povo. E aí cheguei lá, um novo projeto, um projeto social muito forte, visitando crianças carentes, vendo a fome, vendo o esgoto passar embaixo das casas. Não que aqui na nossa cidade, em alguns lugares, pode ser que a gente vê, né? Eu não tenho ido visitar isso aí, porque não dá muito, e curto a família mesmo. E aí a gente visitei o projeto social da ZAF, Carlão, né, na época era o presidente, e pude conversar um pouco com as crianças. E aí a gente visita esses projetos lá e a gente vê a dificuldade, o Brasil, né, o nosso país, de tudo que a gente precisa fazer pelo nosso país. E quanto é importante um atleta
se dedicar às crianças, ao futuro do Brasil. E há 3 anos venho fazendo um trabalho dentro de quadra e fora de quadra, e com a cabeça cada vez mais, como é que eu vou dizer, mais madura. Agora eu vou ser pai. Me empenhei bastante e cumpri essa... quando me contrataram, falaram da importância que eu era para o projeto, mas eu não sabia que eu era tão importante. E após 3 anos de projeto, provavelmente eu encerro a caminhada, vou para outro time, para ficar mais perto do meu pai, da minha mãe, da minha família, para eles poderem visitar a minha filha, poderem passar mais tempo junto. Agora, fazia 1 ano que eu não via meu pai e minha mãe, já. E eu tenho saudade da família, né? E então, agora no Ceará fui muito feliz também. Um projeto da Coca-Cola, um patrocinador muito importante. E saí do Exército em fevereiro. E em março abriu o edital para aeronáutica. Acabou o esporte no Exército, migrou toda para aeronáutica. Saiu o edital para aeronáutica. Aí um tenente falou comigo: ó, Léo, vai abrir o edital e tal. Participa do coisa. E eu estava sem estudar de novo, igual estava quando eu fiz pro Exército. E aí eu falei para minha esposa: vou fazer, amor, mas os gastos são muito grandes. Eu morava no Ceará, então só de passar para ir toda vez lá era bem caro, assim. Aí eu disse: eu vou fazer, mas se eu não ficar entre os 5, né, que são os primeiros, aí eu nem vou ir nas provas, nas coisas. E aí fiquei em primeiro, sabe? Aí fui lá, me empenhei de novo e fiz o restante do edital todo lá. E graças a Deus pude me formar. Hoje sou 3º sargento da aeronáutica. 2 forças já na minha vida. Então cumpri meu sonho 2 vezes, né? Nas Forças Armadas, e joguei Mundial Militar 2015 na Coreia. E aí a gente vê também, sofremos bastante fora do Brasil, no Mundial Militar, por ser um país de terceiro mundo. Às vezes as pessoas, né, por algumas imagens que os brasileiros fazem aí fora vendendo droga, coisas assim, tráfico de drogas, coisas assim, deixam a nossa imagem queimada, né? E isso a gente reflete quando, muitas vezes, na Espanha, por exemplo, eu não tinha amizade com brasileiros e com o povo latino, assim, porque a gente via muito isso, né? Então, isso é importante, né? Não a gente trabalhar a cabeça das crianças como meu pai e minha mãe trabalharam, para que a criança se crie com a cabeça boa, afastada das drogas, que com certeza isso aí não levará a um caminho bom, né? Há 2 caminhos, ou é cadeia ou é morte, né? Isso aí, graças a Deus, eu aprendi. Então, a imagem que a gente tem fora, às vezes, é difícil, mas a gente tem que ter orgulho do nosso país, né? E mostrar para as pessoas que o nosso país não é isso, e que o nosso país é muito bom, muito diferente, né? E aí, por falar disso, né, da importância do nosso país, né, um dia um tenente me perguntou bem assim: Léo, eu estava meio nervoso, tinha chegado lá, né, eu não sabia como é que funcionava o sistema militar, né, e é bem, a gente já é aqui na minha casa, sempre eu tive muita educação e meu pai me ensinou a ter educação, mas lá a gente vê, né, e a importância que é o serviço militar, né? Se isso fosse um serviço obrigatório, né, seria muito importante para os jovens do nosso país. E aí eu cheguei lá, o tenente me perguntou: eu tenho uma pergunta para te fazer. E eu nervoso, né, cara, ali, né, o que esse cara me perguntar, né? Ele perguntou para mim: sabe o que é pátria? E eu falei: pátria é o Brasil. Ele falou: é o Brasil? Só o Brasil? Eu falei: é o Brasil, é o nosso país, falei umas coisas. Claro, tu tá enganado. Eu já
tremendo, tipo eu tô tremendo agora de nervoso, né? Aí eu falei, tu não tem vergonha não? Ele falou pra mim, de falar isso, simplesmente isso. Eu falei, não, e saí dali. Ele falou, então tá bom. Daí no outro dia ele me perguntou de novo, e daí ele falou, pátria, meu amigo, pátria. Pátria, tudo aquilo que tu não quer perder nunca. Aquilo que tu não troca, tu não vende, e que não tem valor, nada, que o dinheiro não compra. Isso é tua pátria. E a minha pátria está aqui hoje. É minha família, é meus amigos, é minha cidade, é o meu povo, é quem eu sempre representei e procurei representar. E vou dar minha vida para representar da melhor forma possível, dando sempre bons exemplos. E é isso que eu busco na minha vida diariamente. E é isso que eu vou buscar a vida inteira. E, por último, né, eu queria deixar pequeno verso, né, já que de um amigo meu que faz poesia, e ele fez uma coisa que é bem como eu sou, eu acho. E que eu era meio briguento quando eu era mais novo e arteiro. E hoje eu vivo da amizade, eu vivo do valor para as coisas simples, né? Então ele diz bem assim: nascido na capital dos 7 povos missioneiros, se criou um guri arteiro nas barrancas do Juimirim, porque nós temos o Juizinho ali, é uma chácara ali da minha avó, que é onde eu me criei. Nas barrancas do Juimirim, isso é uma honra para mim. Eu chego a tirar o chapéu. Nas águas se espelha o céu e as nuvens passam em manada. Vou fazer uma pajada para o meu amigo Léo. O conheci quando putrilho, nos campos lá do Missões, quando às vezes nos salões jogávamos uma futebola e na saída da escola parávamos no bar da esquina para tomar uma Coca-Cola. Guri que se criou sem medo de cara feia, e se estourasse a peleia o Leonardo estava no meio. Quantas vezes no recreio pelhava sem ter vontade, mas se passou a idade e deixou de ser boca torta. Por isso, o que mais lhe importa é viver em amizade. Muito obrigado. Queremos desejar ao Leonardo, essa casa, um sucesso aí nesta nova caminhada. Que Deus te abençoe e te guarde onde você colocar a planta dos seus pés. No momento de finalizar a presente homenagem, agradecemos a presença de todos e, invocando a proteção de Deus, declaramos encerrada a presente sessão solene, convidando a todos para um registro fotográfico. E lembrando que nós temos mais uma sessão solene agora do CTG A Voz dos Pampas. Falou mais que você. Professor Fábio, hein? Parabéns, hein?